Fala pessoal, acompanha o canal Aprende Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marquerato e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre como encontrar um carro com bom custo-benefício. Então se você está nesse dilema, esse vídeo é para você. Mas antes de darmos sequência no conteúdo, se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e compartilhe esse vídeo para que nosso conteúdo chegue até mais pessoas. A boa relação custo-benefício de um carro vai depender muito do benefício que você procura de um carro, né? Então você vai ter geralmente o teu objetivo primário ali para o carro, né, que é a tua principal função para o carro, e outras, né, secundária e assim por diante, da utilização do carro. Então, um carro com bom custo-benefício, ele vai te atender muito bem em todas. Dificilmente ele vai ser excelente em tudo, né, ou em alguma até, mas ele vai te atender muito bem em todas. Os carros que costumam apresentar o melhor custo-benefício, geralmente são carros que não são populares, até por apresentarem um acabamento muito melhor, né, e muitos itens de série. E são carros que apresentam né, um consumo um pouco mais elevado, né, e pouco índice de manutenção, ou uma manutenção um pouquinho mais cara, mas também para um pouco na oficina. Outra coisa é que os carros que costumam apresentar o melhor custo-benefício dificilmente são os queridinhos do mercado, né? Tem alguns carros aí que são os queridinhos, cada um no seu segmento, né? São os queridinhos do mercado. Esses carros eles costumam ter o valor um pouco inflacionado, né? Então, muitas vezes o pessoal até pratica a venda deles acima da FIP. Dificilmente esses carros vão apresentar uma boa relação custo-benefício. Então você vai provavelmente optar por algum carro que não seja tão queridinho no mercado, né? Às vezes algum carro esquecido ali pelo mercado, pelas pessoas, mas que é também confiável e muito bom e que apresenta muitos itens ali de conforto e segurança. Então o carro de bom custo-benefício, ele costuma ter alguma coisa que deprecia ele. Então pode ser o custo de manutenção elevado, né? Um pouco mais elevado do que o normal. Você pode ter uma manutenção um pouco mais difícil do que o normal, né? Um pouco mais difícil de encontrar peças. Às vezes é um carro um pouco mais raro no mercado, então você não encontra com tanta abundância assim, as peças dele. Ou um carro com consumo um pouquinho mais alto, ou o seguro dele um pouquinho mais alto. Enfim, algum fator dele deprecia um pouquinho ele, de modo que o valor dele cai um pouco. Porém, compensa pelo tanto de itens e benefícios que o carro proporciona. Então, o primeiro passo para você encontrar um carro de bom custo-benefício é você elencar ali, então, as suas prioridades, o que você procura num carro. Quase todo carro aí pode ser um carro de bom custo-benefício, mas depende da utilização que você vai ter dele, né? Então, por exemplo, aqui atrás da gente a gente tem uma Touareg V8 2014. Ela pode ser um carro de bom custo-benefício para muitas pessoas, né? Porque é um carro que, por exemplo, proporciona muito, né, em termos assim de tecnologia embarcada, potência, estabilidade, e ela custa relativamente pouco comparado ao que ela oferece. Mas ela cobra do outro lado, que é o custo da manutenção e consumo. Então, dependendo do teu uso e da proposta que você coloca para o carro, ela até pode ser um carro de bom custo-benefício para você. Mas isso vai depender dos teus parâmetros, na verdade. Não é uma coisa pré-estabelecida. É você que vai decidir, de acordo com o que você precisa do carro, se ele tem bom custo-benefício ou não. Então você vai ter ali a tua prioridade, né? Então digamos que você é uma pessoa que você trabalha viajando muito, ou que você viaja muito de qualquer forma, né? Trabalhando ou a lazer, enfim. Você precisa de um carro bom que tenha um desempenho melhor em rodovia. Mas você mora na cidade, então você também precisa de um carro que te atenda no trânsito urbano. Então você vai procurar um carro que te atenda nesses dois parâmetros, né? Que seja um pouquinho melhor na rodovia, talvez um pouquinho pior na cidade, mas que ele te atenda bem nos dois, né? E então provavelmente aí você excluiria, por exemplo, um carro 1.0, né? Porque o 1.0 na rodovia ele já tem um desempenho mais tímido. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se você precisa de um espaço maior interno, porque você tem família,
Então um carro maior é um carro que, ou mediano, né, é um carro que vai te proporcionar bom custo-benefício. Então a gente já está falando aí, né, dentro desse cenário do uso mais rodoviário e com família, a gente já está falando de um carro de porte médio para grande, né, que possa carregar algumas pessoas dentro do carro com conforto, que não seja muito beberrão na cidade, mas que mostre um bom desempenho e consumo na estrada. Sempre quando eu falo desempenho, não é só o desempenho de desenvoltura ali do motor, né? Desempenho também é o desempenho de curva, é o desempenho de estabilidade, enfim, é o conjunto total ali do que o carro oferece para você. Agora, se você é uma pessoa que já vai muito em chácara, em fazenda, já tem um uso um pouco mais off-road, um pouco mais fora de estrada do carro, então talvez um sedã, por exemplo, não seja o carro ideal para você. Né? Talvez ele não te apresente um bom custo-benefício. Aí você vai ter que apelar para o quê? Para um SUV, pelo estilo de uso do carro. E talvez até um SUV que ofereça 4x4, espaço, que não seja muito grande para poder andar na cidade, que desempenhe bem na estrada, na rodovia. Então, aí você vai criando os parâmetros para a escolha do teu carro. E aí que você vai criando os parâmetros para estabelecer se esse carro vai oferecer um bom custo-benefício ou não. Aí você vai estabelecer também a segunda coisa, é o valor, né, do carro. Então, estabeleceu o valor e estabeleceu as tuas prioridades, você já vai começar a busca e você vai ver que os carros que vão apresentar valores medianos dentro daquela tua busca, geralmente vão ser os carros de melhor custo-benefício. Aí então você vai perceber que faça a busca, né? Entre lá no site onde você costuma procurar um carro para comprar e faça uma busca numa faixa de preço e o tipo de carro que você quer, que você precisa. Então você vai ver que os mais caros que vão aparecer são os que oferecem um pior custo-benefício, eles vão cobrar muito e oferecer pouco. Só que provavelmente eles são carros que a manutenção é mais em conta, que o seguro é mais em conta, né, que são os carros que são os preferidos do mercado, né, que o consumo é o menor, né, esses são os carros aí preferidos do mercado. Ao mesmo tempo que você vai ver carros que oferecem muito, né, e cobram muito pouco por isso. Né. Isso também não é ter uma boa relação custo-benefício, porque esse carro ele vai te cobrar muito aonde? Na manutenção. Tá? Para você manter esse carro, vai ser muito difícil e muito caro. Então ele também não apresenta um bom custo-benefício, porque ele vai provavelmente ser um carro que vai visitar a oficina mais periodicamente, né? Você vai virar amigo do teu mecânico, e a manutenção dele talvez não seja tão barata quanto poderia ser. Então um carro com bom custo-benefício, ele vai ter uma manutenção acessível, porém não tão barata, só que ele vai apresentar daí os benefícios, né? Então, ele vai apresentar ali, aí depende do que você está procurando, mas então conforto, estabilidade, altura com relação ao solo, itens de série, né? Tração, então 4x4, se você procura um carro fora de estrada, ou um porta-mala grande, ou enfim, tá? Esse geralmente vai ser o carro com bom custo-benefício. É aquele carro que você olha para o valor dele e você fala assim, olha, é o valor de um carro popular mais novo, né? Só que eu estou comprando esse carro aqui, ele é mais barato do que os queridinhos do mercado, né? Só que eu estou vendo aqui na opinião do dono, isso é importante você pesquisar, isso também vai te ajudar a estabelecer qual que é esse carro com custo-benefício, a opinião do dono, né? Os relatos aí do pessoal na internet. Então você vai ver lá que o carro não apresenta muitos problemas, que tem poucos relatos de problema no carro, e que talvez o pessoal reclame só um pouquinho de consumo ou um pouquinho de peças um pouco mais caras e tal, mas sem grandes dificuldades ali em manter ou ter o carro. Você vai ver que os elogios são sempre maiores. Então, só lembre que nem sempre o que oferece mais por menos é o melhor custo-benefício. Tá? Porque esse pode te cobrar mais caro depois e pode ser uma frustração, na verdade, para você. Então, na hora que você está procurando, tome cuidado com isso aí. Então, por isso é importante você fazer essa pesquisa aí de opinião dos outros proprietários para ver o que eles estão falando daquele carro,
né, fazer uma pesquisa aí com várias pessoas que entendem, quem sabe o pessoal de consultoria, vários mecânicos, né, não escutar um só, para ver o que o pessoal vai falando desse carro. Outra boa pista para saber se o carro tem um bom custo-benefício é a desvalorização dele. Geralmente um carro com bom custo-benefício, ele tem uma alta desvalorização no início e depois ele vai estabilizando, né? Porque as pessoas vão percebendo, quando ele vai chegando numa certa faixa de valor, as pessoas vão percebendo esse bom custo-benefício e o carro vai estabilizando porque ele vai tendo uma alta procura no mercado. Então é um carro bem procurado. Por quê? Porque ele apresenta justamente muitos benefícios por um custo razoável e uma manutenção acessível, né? Então esse é o ponto onde você chegou no carro com bom custo-benefício. E realçando mais uma vez, você não pode ir só pela opinião dos outros, porque você precisa saber o que você precisa de um carro. Às vezes, dependendo da situação, você até precisa de um carro que te dê um pouco mais de status, dependendo da tua profissão, ou enfim, do teu desejo, o que quer que seja, né? Você precisa de um pouco mais de status. Então, às vezes, o carro que apresenta bom custo-benefício para você é um carro que não custa tão caro, mas ele passa um status acima do que ele custa, né? Isso já é apresentar um bom custo-benefício de certa forma, né? Digamos ali, é uma fração do que você precisa pesquisar. Mas então você tem que focar no que você precisa, no que o carro te atende, tá? Não é uma opinião de outras pessoas que vai estabelecer o boa relação custo-benefício do carro. É o que você precisa versus o quanto você paga e o carro oferece aquilo que você precisa. Caso você precise de uma ajuda para estar estabelecendo esse carro que você quer, para estar procurando esse carro e para estar comprando esse carro, nós oferecemos o trabalho de consultoria automotiva. Então é só você entrar em contato aí com os dados que estão lá no finalzinho da descrição aqui do vídeo. Se você quer aprender a fazer isso sozinho, você tem a opção também de estar adquirindo o nosso curso Aprenda Tudo sobre Carros. Lá você vai aprender sobre avaliação mecânica, estrutural, documental, todos os trâmites necessários para você estar adquirindo um carro com total segurança e conhecimento do que está fazendo. O link para você estar conhecendo o curso também está aqui na descrição do vídeo. No próximo vídeo eu vou estar trazendo uma opção de carro que apresenta bom custo-benefício dependendo aí do teu perfil. Então até o próximo vídeo, um grande abraço.